Bom, vamos entrar na extorsão? Gente, que horas são? 18h18. Tá, vamos entrar na extorsão. Eu consigo ficar até, de repente, umas 7h10, 7h20. Aí a gente faz mais uma hora. Acho que a gente não consegue finalizar, mas aí eu continuo junto com o falso na quinta-feira, tá? Bom, extorsão. Indevida vantagem econômica. Deve ter natureza econômica, mas olha a diferença aqui interessante. Diferente do roubo e do furto, que fala subtração de coisa alheia móvel, aqui a gente está falando de vantagem econômica. Então o objeto material da extorsão é mais amplo que o roubo. Se não tiver conteúdo econômico, poderia caracterizar o constrangimento ilegal. A vantagem aqui é mais ampla que o roubo / furto. Crime formal. A consumação da extorsão se dá com a violência / grave ameaça. Se eu recebo a vantagem, isso é mero exaurimento, tá? Então, aqueles casos que apareciam no Fantástico, né, que o cara estava sendo extorquido, né, e aí ele se encontrava no hotel com alguém para dar o dinheiro, né? Isso já é uma extorsão consumada, porque a consumação se deu com a violência ou grave ameaça exercida na vontade da pessoa. Eu dar o dinheiro... Oi? Independente da obtenção da vantagem pelo agente. Diferenças / semelhança com o roubo. Gente, isso aqui é um negócio bem chatinho, porque se a gente pensa na extorsão clássica e a gente pensa no roubo clássico, a gente fica assim, pô, não tem como confundir uma coisa com a outra. Mas se a gente pensa numa... Na verdade, a doutrina que meio que confundiu isso, né? Porque a doutrina antigamente falava o seguinte, se tiver participação da vítima, é extorsão. Se não tiver participação da vítima, é roubo. Só que, por exemplo, se alguém fala para você, me dá o celular aí, e você dá o celular, isso é extorsão? Então acaba gerando essa confusão. Mas o clássico da extorsão é o seguinte, pô, eu tenho fotos aqui comprometedoras, né? Tipo esse caso aí do Vaza Jato e tal. Tenho fotos comprometedoras aqui, vou espalhar no Intercept. Aí, a não ser que você me dê... Normalmente a extorsão, ela está nessa disjuntiva, né? Eu faço ou não faço algo, a não ser que você faça outra coisa. Então tem essa troca. Agora, e o roubo, né? É basicamente, tipo, eu chego ali e pego. Então, assim, ambos vão se utilizar da violência ou grave ameaça para submeter a vontade da vítima. A vítima não tem plena autonomia nessa hipótese. Mas como que a gente diferencia o roubo da extorsão de uma forma mais técnica? O roubo, o mal é eminente e o proveito é contemporâneo. Você toma a coisa. Na extorsão, o mal é futuro e o proveito é a termo. Ele depende do comportamento da vítima para se realizar. Normalmente, alguns vão falar o seguinte, na extorsão, se você fosse fazer uma leitura civilística disso, você tem a tradício na extorsão. Então tem a tradição ali de entregar a coisa, né? E no estelionato, a vítima também entrega a coisa, mas ela entrega mediante erro. Ela não sabe que ela está se fudendo. Ela acha que ela vai levar uma vantagem. É o bilhete premiado. Não, você me dá 10 mil para ganhar 1 milhão. E tem ameaça, né? Porque a pessoa foi induzida a ele. Mas tem a entrega da coisa. Tem a tradício também. Mas sem a violência. Mas assim, extorsão e roubo é uma coisa complicada. Agora, outra coisa que eu não coloquei aqui no slide, mas que também confunde. E o crime de concussão? Que normalmente as pessoas falam, a concussão é a extorsão praticada pelo funcionário público. Isso é uma generalização que também está errada. Por quê? Na concussão, o agente ele se utiliza do cargo para gerar o medo e o temor na vítima e receber uma vantagem econômica. É o cara que fala assim, o exemplo que o Masson dá. Eu sou policial, para não fazer uma batida aqui no teu estabelecimento e achar droga, eu quero dinheiro. Mas o policial, ele pode produzir a extorsão também se ele usar da violência ou grave ameaça. Então, na concussão não tem violência ou grave ameaça. É a utilização do cargo para
obter a vantagem. Diga. Não tem uma violência de ameaça, mas tem uma sutileza. Você pode dizer, mas tipo, né? Beleza, se você não fizer... Não é direta, assim, a violência, mas ela poderia ser. É que ela é mais sofisticada, digamos, né? Uma ameaça sofisticada. Sim, aí caracterizaria a concussão. Porque normalmente você fala, concussão é a extorsão praticada pelo funcionário público. Mas não, o funcionário público pode praticar a extorsão se ele utiliza de violência ou grave ameaça. Né? Sequestro relâmpago, gente. O sequestro relâmpago tem o constrangimento ilegal, o especial fim de obtenção da vantagem econômica. Só que a restrição da liberdade da vítima é uma condição necessária para a obtenção da vantagem, mais o comportamento dela. Então a restrição da liberdade ela também pode se transformar no crime de extorsão mediante sequestro. Qual é a diferença do sequestro relâmpago para a extorsão mediante sequestro? Então, no sequestro relâmpago, eu tiro a liberdade da vítima, né? E preciso de um comportamento dela para obter a vantagem. Quando eu estou falando da extorsão mediante sequestro, eu retiro a liberdade da vítima e faço essa vítima ter contato com alguém, né? Ou eu faço contato com alguém para obter um resgate ou uma vantagem econômica para libertar a vítima. Tá? E aqui a diferença de cada um deles, né? A majorante no roubo, da restrição da liberdade, o sequestro relâmpago e a extorsão mediante sequestro. Para diferenciar essa relação entre liberdade e crimes patrimoniais. Depois vocês dão uma olhada com calma no slide. Bom, a ideia da tentativa, né? A tentativa na extorsão ela é caracterizada quando tem o constrangimento, mas a vítima não tem esse comportamento necessário ali para submeter à vontade do outro. Extorsão mediante sequestro, aquilo que a gente falou, sequestrar a pessoa com o fim de obter qualquer vantagem devida, tá? Essa vantagem, ela é econômica, mas ela é mais ampla do que a coisa, tá? Como condição / preço do resgate. Se a vantagem for devida, a gente entra no tipo subsidiário mor dos crimes contra o patrimônio, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Então, tipo, eu te sequestro para você devolver aquele CD que você pegou em 2005. Então, tipo, o CD é meu, mas, tipo, né, eu estou fazendo um sequestro. Então, não é extorsão mediante sequestro, porque o direito existe. Só que ao invés de eu, tipo, te interpelar, fazer uma notificação extrajudicial, eu vou lá e sequestro, né, alguém da sua família para você devolver o CD. Se é que alguém ouve CD ainda hoje, né, mas, enfim. Agora, características dessa retirada da liberdade da vítima. A vítima tem que sair de circulação, não tem que ser uma retirada rápida, né? De tipo, a pessoa foi largada aqui e ali, tem que ser, ela está impossibilitada de trânsito, é um sequestro realmente. O dissenso da vítima deve ser expresso ou implícito. Por quê? Pode acontecer, tipo, não estou dizendo que isso é comum, estou dizendo que pode acontecer. De, por exemplo, ser um fetiche da vítima ser sequestrada. Pode acontecer, né? Então, o dissenso tem que ser expresso ou implícito. Finalidade de obter qualquer vantagem. Então, não necessariamente precisa ser uma vantagem de sentido... Ela tem que ser econômica, mas ela não precisa ser necessariamente em dinheiro. Pode ser você obter uma vantagem de um bem ser passado para você. É possível também. Formas qualificadas / privilegiado e privilégio, né? Então, assim, você tem a duração do sequestro, se ele dura mais de 24 horas, você tem um aumento de pena, e se a idade da vítima é menor, 18 ou maior de 60. Se há lesão corporal grave ou morte também, você tem um aumento, né, você tem uma forma qualificada, e o privilégio, que seria uma espécie de delação premiada. Se um dos participantes do sequestro, ele atua para libertar a vítima fornecendo informações relevantes. É uma hipótese de delação premiada. E aquilo que eu falei, recebimento da vantagem, seria um mero exaurimento do sequestro. Bom, vamos ao dano. Gente, a ideia do dano é o seguinte, o sujeito ativo do dano, ele seria o proprietário, não pode ser, porque ele estaria danificando algo dele mesmo, né? Mesmo que ele não tenha a posse direta do bem. Então imagina o seguinte,
alguém aluga um imóvel para outra pessoa, o proprietário do bem vai lá e quebra o imóvel todo. Então, tipo, ele não poderia ser o sujeito ativo porque ele é o proprietário da coisa, né? Aqui, o que se protege, basicamente, é a propriedade e menos a posse, diferente do furto. O que se protege mais seria a posse, menos a propriedade. O possuidor pode ser o sujeito ativo. Então, o cara que está alugando pode quebrar o imóvel de forma dolosa. Mas o sujeito passivo, a vítima, em regra vai ser o proprietário, mas em algumas hipóteses de posse, pode ser o próprio possuidor. Então, posses longas, o grande período, né? Ou então, em casos de alienação fiduciária. A pessoa compra um carro no leasing, mas o carro, na verdade, é do banco, mas ela, tipo, também teria legitimidade ali para mover a ação penal privada nesse caso. Bom, o que é o dano? O dano pode ocorrer nessas três hipóteses: destruição, inutilização e deterioração. Então, destruição seria eliminar, desaparecer, o bem não existe mais em sua individualidade. Inutilizar, tornar imprestável esse bem, né, de modo que ele não seja mais utilizado para o fim a que se destinava antes. Deterioração, estragar, piorar o estado. Gente, é óbvio para mim que, tipo, quando eu deterioro uma coisa, é algo menos grave do que destruir essa coisa. Então, essas hipóteses aqui, elas podem ser definidas na dosimetria da pena de forma diferenciada. É um argumento interessante para se trazer também. O dano, ele não precisa ser total, ele pode ser total ou parcial, e todas as condutas, né, descritas, elas devem implicar na diminuição do valor e da utilidade. Isso é importante. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você tem uma pedra na sua casa, né, que é uma pedra decorativa lá. Vai que alguém gosta de ter uma pedra decorando a casa. E eu pego essa pedra e faço uma escultura. Então, assim, eu estou, de uma certa forma, não diminuindo o valor, mas aumentando o valor daquela pedra. Mesmo que, tipo, eu mude, né, inutilize qual o sentido anterior daquela pedra. Então não daria para falar em crime de dano. Super comum isso, né? Alguém chegar, fazer uma escultura, mas pode acontecer, né? Objeto material, coisa alheia, móvel ou imóvel. Isso aqui é uma diferença importante em relação ao roubo e ao furto. E aquilo que melhora ou eleva o conteúdo econômico do bem é fato atípico. Um ponto interessante. Imagina o seguinte, eu pego uma coisa que é sua e faço ela desaparecer. Isso seria dano? Tem duas correntes. Uma das correntes vai dizer que seria conduta atípica, porque nenhum dos verbos seria fazer desaparecer. Inclusive tem até um projeto, né, de Código Penal que teria essa hipótese aqui de dano, fazer desaparecer. Outra corrente vai dizer que é uma forma de destruição, mas eu acho que o mais correto seria realmente conduta atípica. E deve haver nexo causal entre a ação do sujeito e o dano. Então imagina que, tipo, você está com aquele carro caindo aos pedaços, né? E eu, querendo ali, tipo, danificar o seu bem, fui e dei um chute no carro. E a porta caiu, o motor parou de funcionar, tipo, o vidro quebrou. Será que tem nexo causal só com esse chute? Né? Então, é discutível. Você tem que fazer essa relação entre o ato contundente e o dano que foi supostamente causado. Então, é uma tese de defesa interessante, dizer que o bem já estava todo deteriorado, que aquele dano ali foi potencializado pelo estado da coisa, que a vítima não cuidou. São teses possíveis de serem levantadas. O dano somente ocorre na modalidade dolosa. Dano culposo vai gerar problemas na responsabilidade civil, mas não criminal. Então, tipo, se eu bato no carro de alguém sem querer, isso não é dano. Isso vai ser um dano não criminal, vai ser um dano civil. Especial fim de agir pode, né, desnaturar o dano e caracterizar, na verdade, outro crime. Furto com destruição de obstáculo. Se eu destruo uma coisa para atingir determinado bem, então isso não seria dano, seria o furto mediante obstáculo. Destruição da prova documental, que seria o crime lá de supressão de documento, do artigo 305,
e violação de sepultura, quando o objeto é uma sepultura. Se houver perigo comum nesse dano, poderia caracterizar o crime de incêndio ou de inundação/explosão. Figuras qualificadas do dano. Se esse crime for praticado mediante violência ou grave ameaça. Agora, isso aqui é interessante. A violência ou grave ameaça é utilizada como meio para você praticar o dano, tá? Se for praticada após o dano, ela poderia caracterizar um concurso material. E a ameaça/vias de fato são absorvidas pelo dano qualificado, que é esse aqui, violência ou grave ameaça. Então você não tem cúmulo material dos crimes de ameaça e vias de fato. Na verdade, ameaça seria uma contravenção penal. Agora, se houver lesões corporais em alguma das vítimas ou alguma de outras pessoas que estejam ali no local, você tem um concurso material entre lesão corporal e dano qualificado pela utilização de violência ou grave ameaça. Agora, se para ocorrer o dano você tem um emprego de substância inflamável ou explosivo, aqui é aquela questão. Você queimar o livro de alguém pode caracterizar esse dano qualificado. Mas se for, tipo, você colocou fogo em tantas coisas, aquilo poderia caracterizar um incêndio. Então, assim, muitas vezes, isso é uma coisa para ser trabalhado também como tese de defesa. O incêndio normalmente é mais grave do que esse dano qualificado. Então, você tentar sempre desclassificar o incêndio para o dano qualificado mediante utilização de substância inflamável. Diga. Seria o caso dos rapazes lá da Unifesp, da última manifestação, que estão presos até hoje. O que aconteceu? Eles incendiaram lá o ônibus. roubado que foi eles, era um carro, não era? Não, o do carro foi o pessoal da USP. E teve um outro, agora eu acho que foi na Paulista, próxima região, se não me engano, que três jovens universitários da Unifesp, eles são presos, ainda estão sendo investigados, a defensoria está acompanhando, e eles estão sendo acusados de homicídio, inclusive. Tentativa de homicídio. E a associação criminosa, porque eles incendiaram o ônibus, né? Estavam com artefatos, e parece que o cobrador lá falou que eles disseram que iam matar, jogaram gasolina nele e tal. Não sei se a denúncia foi ou não recebida, não sei que perguntar isso. Eu sei que tem sempre um problema muito grande. Tem sempre um problema muito grande na tentativa de homicídio. Porque a tentativa de homicídio você pode descaracterizar. Às vezes eu já peguei no plantão, o cara jogou uma pedra na viatura e entrou como tentativa de homicídio dos policiais. Então, tipo, tem uma linha muito tênue entre o que é uma lesão corporal e uma tentativa de homicídio tentada. E, tipo, como que você... Às vezes, dependendo do meio que você usa, você pode não lesionar ninguém, mas aquilo ali caracterizar uma tentativa de homicídio. Nesse caso, É disputável. Ele diz, né, a vítima, se fosse a vítima, sei lá, o cobrador, que eles jogaram álcool, gasolina, sei lá, alguma coisa Sim. assim, e não deixaram eles descerem, embora eles tenham descido. Então, mas nesse caso, em qualquer outro, assim, vai ter uma disputa muito grande entre o que é uma tentativa de homicídio e o que caracterizaria um dano, um incêndio ou uma lesão corporal leve. No caso, se não me engano, também outro tipo de questão do incêndio. Mas aí a ideia, se estava para ter fato, poderia tentar se qualificar para dano. Só que aí, como que você dosa o que é um dano qualificado e o que você e um incêndio? Um incêndio há um perigo comum que extrapola a coisa que foi danificada. Lógico, não tem uma definição clara sobre o que é isso, mas é algo a ser disputável em âmbito de tese de defesa e prova, né? Incêndio de um ônibus? Não, também. Então, se você incendeia um ônibus num lugar que não tem ninguém, claramente poderia ser caracterizado um dano qualificado. Mas se você pega as pessoas que estão ali descerem... Você, de uma certa forma, está atuando para reduzir o perigo comum. É uma tese possível. Mas é bem discutível. O que acontece muito normalmente é o seguinte: incêndio acaba sendo, né, eu já vi muitas vezes assim, pessoas que estão respondendo medida de segurança,
elas, algumas vezes acontece elas estarem respondendo por conta de incêndio. Então, pessoas que têm transtorno, parece que tem uma predileção maior por esse crime de incêndio. Então, você pode discutir, por exemplo, uma pessoa queima a cama dentro de casa. Isso é incêndio ou é dano qualificado pelo uso de substância inflamável? Depende. É disputável, né? É uma disputa processual a ser feita. Se o bem é de órgão público ou órgão equiparável a público, né? Agora, se ele atinge o patrimônio de pessoas jurídicas de direito público ou de caráter público, né? Agora, imagina o seguinte, imagina que o carro que a polícia tem, ele na verdade foi locado por uma empresa automobilística. Então é um contrato de locação ali. Esse contrato de locação faz com que o bem não seja público, ele não integra o patrimônio público. Então não poderia ser esse dano qualificado por você danificar um patrimônio de um órgão público ou equiparado ao público, né? Então é isso. Sempre que você vê, qual é a natureza daquele bem que está sendo usado pelo órgão público. Muitas vezes, até para redução de custos, né, você loca um bem, principalmente viatura policial. Isso acontece muito, né, da viatura ser locada. Porque é mais barato para o Estado, porque ele não tem que... É reposto aquele bem e tal. Pode acontecer também de, tipo, o poder público está usando algum bem que é particular. Então, não seria dano ao órgão público. Essa é uma tese de defesa interessante também. Praticado por motivo egoísta, causando prejuízo considerável à vítima. De novo, aquela ideia do prejuízo, né? Quando a legislação penal quer falar em prejuízo à vítima, ela o faz expressamente. Se ela não fala, o prejuízo, quer dizer, o valor teria que ser genérico. Não poderia ser tomando em consideração subjetivamente a vítima. Questões especiais do dano, né? Comprovação pericial do dano é importante, né? Por tratar de crime material, que deixa vestígios. E o dano no caput e no inciso 4º, que é o motivo egoístico causando prejuízo considerável à vítima, ele precisa ser de ação penal privada. Agora, se for dos incisos 1, 2 e 3, é ação penal pública incondicionada. Então, há também uma disputa nessa questão da tipificação para você dizer se houve a condição de procedibilidade ou não. Então, se, por exemplo, se uma pessoa numa manifestação taca uma pedra numa viatura e quebra o vidro, e essa viatura, na verdade, é uma locação, você estaria no caput e não no inciso 3º. Então, a diferença é essa, diferenciar entre uma ação penal privada e uma ação penal pública. E isso, para um flagrante, faz muita diferença. Agora, tem uma outra coisa também que é interessante. Não, mas isso eu vou ver nas escusas absolutórias. Vou chegar lá. Apropriação indébita. Gente, a apropriação indébita, ela tem o sentido de tentar proteger a propriedade, aqui não a posse, contra abusos do detentor / possuidor, tá? Então, aquela pessoa que tem a posse do bem de forma lícita, mas ela passa a dispor do bem como se dono fosse. A posse é que não recebe a tutela jurídica, diferente do furto. Objeto material também é coisa alheia móvel, tá? Lembrando que o empréstimo em dinheiro, ele não pode ser objeto da apropriação indébita porque é fungível. Então você troca, né? O dinheiro ali que você pegou emprestado, você pode repor com outro, não é aquela nota especificamente que foi apropriada. Pressupostos da apropriação indébita. A posse anterior do bem deve ser de origem lícita, não podendo estar viciada por violência, fraude ou erro, tá? Se tiver viciada por violência, a gente está falando de roubo. Se estiver falando de fraude, pode ser o furto mediante fraude ou estelionato, se for a fraude ou o erro.
é inverter a natureza da posse, é agir como dono, e o dolo precisa ser subsequente. Ele não é anterior. Ele é posterior à posse / detenção da coisa. Se ele for anterior, a gente tem outro crime. A simples demora na devolução da coisa não caracteriza a apropriação. Ainda mais se você não tem um prazo definido, né? Então, caso você queira receber um bem, um livro que você emprestou há muito tempo para alguém, tipo, faça uma notificação, tipo, estabelecendo um prazo, né? Se não estabelecer o prazo, aí pode se caracterizar apropriação indébita. Mas, tipo, não precisa processar o coleguinha por isso. Normalmente as coisas se resolvem sem o judiciário, né, gente? Formas majoradas, se a apropriação indébita se dá no depósito e pela qualidade pessoal do agente. Prevalência de emprego, prevalência de ofício, emprego ou profissão. Então imagina, você deixa o seu sapato super caro de R$2.000 para consertar no sapateiro, o sapateiro não te devolve. Seria uma apropriação indébita qualificada, quer dizer, majorada. Se for em depósito necessário, né, aqui tem uma discussão na doutrina, que só poderia ser o depósito miserável, aquele decorrente de uma calamidade. Se for o depósito legal, poderia ensejar o peculato, 312 do Código Penal. Imagina o seguinte, imagina que, tipo, você teve que deixar a sua casa foi inundada, você teve que deixar os seus bens com alguém, né? Nesse caso, você tem um depósito miserável, que aí poderia gerar essa apropriação indébita. Por que você majora nessa hipótese? Porque é algo assim mais reprovável do que, tipo, simplesmente o depósito comum, né? Você deixar nesses lugares que você guarda, né, as coisas. Caso você deixe nesses lugares que guarda a coisa, você poderia falar na majoração pela qualidade pessoal do agente, por emprego ou profissão. Foi? Estelionato. Gente, Tá, eu acho que a gente consegue terminar hoje. Pode ser? Vocês, tipo, estão com horário? A gente ainda vê estelionato, receptação e as escusas absolutórias. Aí fecha. Pode ser? Então, estelionato. Quando a gente fala de estélio, essa palavra tem origem do camaleão, né? E, normalmente, quando você tem contato com o estelionatário ele é o primo rico dos crimes patrimoniais, né? Então, o estelionatário normalmente é um cara que, tipo, tem mais condição, fala melhor, se articula mais. Normalmente é um cara que tem carisma, mais divertido, né? É interessante atender alguém do estelionato, né? E aí, se vocês estiverem advogando, tem que cobrar antes. É recomendável, né? Isso é verdade. Porque a chance de levar um calote é maior, né? Proteção da inviolabilidade do patrimônio que pode ser afetado mediante a utilização de fraude. Lembrando, essa utilização de fraude é para induzir e permanecer no erro. Não é aquela fraude que a gente viu do funcionário da NET, que você desvigia o bem e ele acessa com mais facilidade. Sujeito passivo pode ser o dono do patrimônio / pessoa que incide no erro. Então, posso incidir o erro numa pessoa e isso afetar o patrimônio de outra, tá? Podem ter sujeitos passivos diferentes. A vítima deve ser pessoa determinada. Se for indeterminada, a gente poderia estar falando aqui, na verdade, de um crime contra a economia popular ou relações de consumo. Que, tipo, gente, uma das leis mais chatas do universo de ler essa lei de crimes contra a economia popular, porque fala de coisas do tempo dos réis, assim, sabe? Se prejuízo de não sei o que, sabe? É um saco. Mas, se for indeterminado, poderia caracterizar esse tipo de crime. Normalmente, gente, o estelionato, ele está relacionado com um dolo bilateral. Do tipo assim, eu acho que eu sou mais esperto que você, mas na verdade você que está me passando para trás. Então assim, eu sou passado para trás achando que eu sou esperto. É tipo isso. A ideia do bilhete premiado, né? E isso até pode ser um negócio de você descaracterizar essa capacidade do engano, né,
do estelionato a depender de como a pessoa ali estava agindo. Mas, majoritariamente, se entende que a ganância da vítima, ela querer se dar bem em cima do autor, não é algo que descaracteriza. Mas, dependendo da situação, dá para a gente construir teses de defesa explorando essa questão, né? Agora, o estelionato, ele é uma fraude. Ontologicamente, a fraude civil e a fraude penal, elas não têm diferença. As duas são fraude. Como que você diferencia, né? Aí eu trouxe o exemplo da venda do carro. Eu vendo um carro para você sem motor. E eu vendo um carro para outra pessoa com um defeito que eu sei que tem um defeito. Que vai dar problema ali na frente. Então, os dois são fraudes. Mas nessas situações extremadas, eu posso dizer que a venda com um defeito que vai dar problema é uma fraude civil. Enquanto que a venda num carro sem motor, que não tem como ser carro, é uma fraude penal. Mas as duas são fraudes. Só que, isso não é tranquilo no caso concreto. Então, várias vezes, eu tô lá fazendo audiência, eu acho que aquilo ali é mais uma relação de consumo que não deu certo do que efetivamente um estelionato. Tinha um caso de um cara lá em Praia Grande que o cara teve, 10, 15 processos, denúncias do MP, porque ele vendia móveis e ele faliu. Então ele não conseguiu entregar os bens. Aí ele foi denunciado por estelionato. Então, assim, é uma relação muito próxima. Ele não entregou porque ele estava dando um golpe nas pessoas ou porque ele não teve condições econômicas de honrar aquilo. Pode ser um golpe também, mas é tênue essa linha, né? Entre o que é uma relação civil, comercial entre pessoas e uma relação penal. Né? Então, isso é um argumento que eu sempre acho que é interessante utilizar. Você dizer que aquilo ali, na verdade, é algo que poderia ser suficientemente resolvido no âmbito civil e não no âmbito penal, pelo princípio da fragmentariedade, né, do direito penal, intervenção mínima, etc. Subsidiariedade também. Então, você tem que induzir ou manter a vítima em erro para obter vantagem patrimonial ilícita. O que é erro? Erro é uma falsa representação da realidade. Então, é a ideia de que você vai levar uma vantagem quando, na verdade, você vai ser uma vítima de um golpe. Você está representando falsamente o que está acontecendo. O erro deve ser utilizado para obter a vantagem patrimonial, né? Então, isso é uma coisa também interessante para descaracterizar o estelionato. Porque você pode dizer, esse golpe ele é tão batido, será que a pessoa estava em erro realmente? É uma discussão que pode ser feita. E a vantagem deve decorrer do erro. Se decorrer de outro elemento, poderia descaracterizar o estelionato. Uma tese de defesa também interessante para ser trabalhada. O estelionato é ardil, artifício, né? Seria um meio fraudulento, que deve ser idôneo para enganar a vítima. Então, por exemplo, a vítima que tem pós-graduação, não sei o quê, você pode discutir, será que realmente ela foi enganada por isso? Será que tinha a capacidade daquilo ali gerar realmente esse engano? Você pode discutir no caso concreto. Se o meio for relativamente idôneo, a gente estaria diante de uma tentativa. Se for absolutamente inidôneo, um crime impossível. Também é uma disputa aqui processual para ser feita. Agora, a vantagem, né? Primeira corrente vai dizer que essa vantagem tem que gerar um prejuízo patrimonial, porque decorre do termo prejuízo, que seria uma elementar do tipo penal. E deve ser economicamente apreciável, mediante pecúnia, e pela localização topográfica. O estelionato está nos crimes patrimoniais, logo deve ter prejuízo patrimonial. E a segunda corrente vai dizer o seguinte, que a vantagem não precisa ter natureza econômica, ela poderia ser de qualquer outra espécie. Mas é tudo uma disputa sobre o termo prejuízo, que está no estelionato. Na doutrina, o que prevalece dessa vantagem? Eu diria a primeira. Na verdade, eu pensei em jurisprudência.
Não sei, não pesquisei sobre. Mas eu acredito que é a primeira também. Que é, porque olha só, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio. Esse em prejuízo alheio que é objeto dessa disputa. Mas eu posso pesquisar e quinta-feira eu te trago. Consunção no estelionato, né? Então, consumação, desculpa. O engano da vítima é o início da execução. Receber a vantagem, exaurimento. Agora, se o agente ele não consegue enganar a vítima, ele estaria em atos preparatórios. Outra coisa bem interessante que de vez em quando aparece em prova, o estelionato e a falsidade. Como é que se dá a relação entre esses dois crimes? E são 4 correntes. A principal delas, que vocês têm que guardar, é a súmula 17 do STJ, que vai dizer o seguinte: se o falso for meio para a prática do crime fim, estelionato, o falso é absorvido pelo estelionato. Tá? Essa aqui é a principal. Outra corrente vai dizer o seguinte: concurso formal entre os dois crimes. Porque eles estão sendo feitos no mesmo ato, né? Então você tem um falso e o estelionato, com a mesma ação. Crime de falso prevalece sobre o estelionato porque, se o falso for sobre documento público, a pena é superior ao estelionato. E outra tese, que essa aqui ela tem uma densidade teórica maior, que é a seguinte: concurso material entre crimes, porque não poderia ter conjunção entre eles, porque os bens jurídicos que são atingidos são diferentes. Um atinge o patrimônio e o outro atinge a fé pública. Então não daria para ter conjunção. Tem uma teoria que vai dizer, para você ter a conjunção, você tem que atingir o mesmo bem jurídico. Se você atinge bens jurídicos distintos, não dá para falar em absorção, né? Mas fiquem com essa aqui, que é melhor para os nossos assistidos e está respaldado no STJ. Estelionato privilegiado, a ideia do pequeno prejuízo, né, que a gente tinha falado, e o pequeno prejuízo, assim como o pequeno valor do furto, tem o salário mínimo como parâmetro, tá? Aquela ideia que a gente conversou, vítima, a questão parâmetro subjetivo e noção geral objetivo. Estelionato majorado, nova causa de aumento por essa lei, que vai ser essa questão aqui, da crime cometido contra a pessoa idosa, e aí tem uma disputa. Essa pessoa idosa que foi incluída, ela vai ser a pessoa que tem 60 anos pelo Estatuto do Idoso ou 65 pela Constituição Federal. Então tem também uma disputa a ser feita aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu acho aqui... Bom, não localizei o termo específico. Não achei aqui, gente, mas foi incluída nessa lei, por essa lei em 2015. Será que assim? É de 2015, então foi isso. Tu tem que procurar no outro. Vamos seguir aqui. Receptação. O objeto da receptação seria coisa móvel. O imóvel não pode ser objeto da receptação porque a receptação pressupõe o deslocamento da res, da coisa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se a gente olha a receptação, a gente vê o seguinte: o 180 vai falar adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte. Quando a gente fala que transportar, quando vocês pegam carona com alguém, vocês pedem documento do carro? Para saber se aquele carro é da pessoa? É prudente que vocês façam, para vocês não serem incriminados na receptação. Mas é algo totalmente inviável, né? Eu só entro no seu carro se você comprovar que você tem a posse e a propriedade lícita do bem. Porque eu já vi muita gente que, argumenta isso. Não, eu não estava transportando, eu estava de carona num carro que é produto de roubo. Então, é discutível, né?
Direitos não poderiam ser objeto de receptação, porque ele não tem essa característica corpórea, apesar de ser móvel. E aqueles elementos que não podem ser objeto do furto, res nullis, res derelicta, res comune, também não poderiam ser objeto de receptação. Objeto material, produto do crime. O crime precedente não precisa ser patrimonial. Então, por exemplo, um peculato pode gerar uma receptação. Ele não é um crime patrimonial, ele é um crime contra a administração pública, mas ele pode gerar um crime de receptação. Agora, é interessante, gente, vocês verem, é necessário ter um crime antecedente para ter a receptação. O autor do crime anterior, ele não pode ser enquadrado na receptação, porque seria um pós-fato impunível. E tem o tal crime próprio, que é a receptação feita pelo comerciante ou industrial. Agora, é interessante pensar no seguinte, gente, instrumentos utilizados para a prática do crime não podem ser receptados, porque eles não são produtos do crime. Eles podem configurar, na verdade, o crime de favorecimento pessoal ou favorecimento real, a depender. Interessante. Qual que é o sentido da receptação? Ela visa, você restringir a manutenção, consolidação, perpetuidade de uma situação patrimonial anormal decorrente de um crime anterior. É um crime acessório, que ele está parasitando um outro crime, que é esse crime anterior, e deve ser precedido de outro crime. Então você tem que comprovar esse crime antecedente. Agora, como é que você prova um crime antecedente? Essa é uma discussão interessante. Para ser receptação, aquilo ali tem que ter sido produto de um crime. Mas imagina o seguinte, eu estou sendo acusado de uma receptação de um furto que ocorreu no dia anterior. Não teve o julgamento do crime anterior. Então dá para dizer que isso é receptação? Na prática, meramente com um BO, você já diz que aquilo ali foi receptado. Mas será que foi furto mesmo? Será que tem, todas aquelas características do furto que a gente viu? Enfim. Mas aqui vale também aquele princípio da acessoriedade limitada. Então você não tem que comprovar que o fato precedente é fato típico, ilícito e culpável. Basta você comprovar que seria fato típico. Então, você pode punir o autor da receptação, mesmo que o autor do crime anterior seja desconhecido ou isento de pena. Basta a coisa ser produto de crime, entendendo aqui como produto de fato típico. Mas é discutível. Até essa questão da tipicidade precisa ter um crivo judiciário mínimo, para ser caracterizada a receptação. Tá acabando, gente. Receptação imprópria. Na verdade, a receptação imprópria é aquele que bota pilha em alguém para receptar. Eu falo, pega lá aquele carro, tá tudo certo, É aquele que influencia terceiro de boa-fé para que adquira, receba ou oculte bem de origem ilícita. Terceiro de boa-fé é sinônimo de bucha. É um nome bonito para você chamar de bucha. Crime formal, ele vai se consumar com influência exercida sobre esse terceiro. E nessa receptação de imprópria, como é que ficaria a questão da tipicidade? Seria, quando a gente lê aqui a receptação do 180 caput, você vai ter adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Aí, vírgula, ou influir que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. É o mesmo caput da receptação. Então, na verdade, não é uma forma... Não, quem é de boa-fé é atípico. Na verdade, quem induziu que vai responder pelo... O de boa-fé, ele, a depender, ele poderia responder pela receptação culposa. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Detenção de 1 ano, de 1 mês a 1 ano. É bem mais leve, mas
pode ser que essa boa-fé gere uma receptação culposa. Mas, em regra, seria atípica a participação no terceiro. O preço vil não necessariamente indica a receptação, mas pode ser um indício da receptação culposa. Quando esse terceiro recebe por um preço que ele deveria desconfiar. Tipo, comprar um carro zero por R$1.000. Comprei na feira do rolo. Né? É carro de leilão. Né? Então, mas cadê a comprovação? Tipo, né? Mas aparece bastante. O caput, gente, ele é o tipo misto alternativo cumulativo, que nem na lei de drogas, né? Que fala possuir, ter em depósito, pensar em ter a droga, tipo, sonhar com a droga, tipo, tudo entra aqui. Se você tem uma ou duas daquelas condutas, já caracteriza o crime de receptação. Isso aqui é uma tese interessante de defesa, gente. A utilização do favorecimento real. Você dizer isso aqui não é uma receptação, mas sim um favorecimento real. Vou ler aqui Opa! Imagina. O 349 fala assim: prestar a criminoso, fora dos fatos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. O que diferencia a receptação do favorecimento real? Na receptação, você tem um animus lucrandi, que vai estar caracterizado aqui no 180, no chamado em proveito próprio ou alheio. Se não tem em proveito próprio ou alheio, você poderia falar que é o crime de favorecimento real. Por que é interessante falar do crime de favorecimento real? Porque a pena do favorecimento real é detenção de 1 a 6 meses, enquanto na receptação é de 1 a 4 anos. Então, tentar descaracterizar essa questão do animus lucrandi e colocar no favorecimento real. Então, às vezes, pode ser interessante, pode ser uma estratégia de defesa, você chegar pro cara e falar, olha, você vai chegar lá, é tudo ou nada, né? Porque é arriscado, mas se o cara já tá fudido mesmo, de repente, é uma tese. Você coloca assim, ó, não, eu conhecia o cara que tinha furtado, e eu queria ajudar ele para ele não ser preso. Favorecimento real. Eu guardei o bem para ele porque eu gosto dele. Porque se tiver dinheiro na jogada, fudeu. Aí é receptação. Mas, é uma tese que dificilmente cola. Mas às vezes é melhor você falar isso do que o cara chegar para você e falar assim, não, eu tava passando na rua, o carro tava aberto, com a chave na ignição, com uma plaquinha assim, bem-vindo, pode entrar, entre e me leve, né? Que normalmente os caras falam isso. Não, doutor, tava passando, tava aberto o carro. Cara, não, peraí, não fala isso, né? Ninguém vai acreditar nisso aí. Então, às vezes é melhor. Mas isso acontece mesmo, o favorecimento real. Acontece, só que muito comum. Eu vou ajudar, não quero. Aquela famosa passa-pano. É isso. O pessoal passa mesmo. Só que às vezes é melhor, o cara jogar uma dessa do que... Porque parece que esse aqui, se você ler os dois, parece que esse é mais grave. Se você perguntar para uma pessoa na rua, o que é mais grave? Você receber alguma coisa com ânimos de lucro ou você ajudar alguém que você saiba que é criminoso? Ele soa, né? Soa pior, né? Enfim. A receptação qualificada, que é aquela cometida pelo comerciante, ela tem uma discussão doutrinária bem interessante. Que o parágrafo 1º, ele vai falar assim, ele vai ter esse termo, né? Vai demorar aqui para achar. Saiba ou deva saber que a coisa é produto de crime. Isso em relação ao comerciante ou industrial. E aqui tem uma discussão sobre a violação da proporcionalidade, né? Não, desculpa, gente. Tem um slide anterior. A doutrina tradicional vai dizer que quando você fala sabe, estaria relacionado ao dolo direto. Consciência da origem ilícita do bem. E o dolo eventual seria o deve saber. Ou seja, a possibilidade de ter a consciência. Isso é o que a doutrina tradicional falava.
A doutrina contemporânea vai dizer o seguinte: você não pode ter uma presunção de dolo eventual, porque isso viola o princípio da culpabilidade, uma vez que você está presumindo, né, que havia um conhecimento. O conhecimento, para ter o dolo, ele tem que ser atual e não presumido. A doutrina contemporânea vai dizer, na verdade, que esse sabe e deve saber são elementos normativos para você calibrar a reprovação na pena. Gradação da censura. Sabe é mais grave, deve saber é menos grave. Porque eu tenho que saber se eu vou. Só que o problema é o seguinte: isso viola a proporcionalidade. Por quê? A pena daquele que devia saber é mais intensa do que o caput, que sabe. Então você tem um resquício aqui do direito penal do autor e da responsabilidade objetiva. Simplesmente por você ser comerciante, você tem um resquício ali de um deve saber. Às vezes o comerciante nem está participando dessa negociação, né? Ou um resquício de direito penal do autor. Por ser comerciante, ele necessariamente é um receptador, ele tem mais tendências a receptar alguma coisa. Saída. Parte da doutrina vai dizer o seguinte, que você teria que criar um tipo misto. Você juntar o preceito primário do parágrafo 1º, que é a receptação qualificada, e o preceito secundário apenas seria do caput, para você ter essa proporcionalidade. O problema disso é que isso é completamente uma violação do princípio da legalidade. Você está fazendo um tipo misto, né? Que o STF diz que é impossível. Receptação qualificada, exercício de atividade comercial ou industrial, aqui está faltando. E essa atividade comercial pode ser regular, irregular ou clandestina. Um caso que eu peguei em Praia Grande uma vez. O cara, ele tava tinha um estacionamento e no estacionamento tinham 2 carros furtados, de origem de furto. O estacionamento não era regular. Aí o juiz perguntava, mas você tinha o papel, tinha um comprovante de que ali tinha o alvará de funcionamento? Não, era só um estacionamento que eu cobrava ali, sabe? Pegou uma receptação dos carros, né? Então, se for fazer um estacionamento, dê papelzinho, né, e tire um alvará, é importante. Receptação culposa, né? Aquela pessoa que recebe um bem que pela natureza da coisa, pela desproporção entre valor e preço, pela condição de quem oferece, tá escrito assim na cara, né? Eu sou um criminoso, eu estou te passando um bem. Isso aqui é horrível, né? Mas pela primariedade do agente, pelas circunstâncias, você poderia ter o perdão judicial, principalmente se o prejuízo causado for também pequeno. Fechando, gente, os últimos 3 slides. Está acabando. Escusas absolutórias. Gente, pouca gente conhece esse negócio, né? Teve uma audiência outro dia que eu fiz que, eu tive quase certeza que a promotora não conhecia isso aqui. Qual que era a situação? O cara estava sendo acusado de violência doméstica no aspecto patrimonial. Ele entrou na casa da ex-companheira, quer dizer, na verdade era da companheira porque eles não tinham ainda feito a ação de dissolução do vínculo conjugal. Ele entrou, mas eles estavam na verdade separados de fato, mas é isso, tinha uma relação de companheirismo ali, de vai e volta e tal. Ele entrou, pegou o celular e vendeu na boca para comprar pedra. Eu argumentei na custódia que tinha aqui, na verdade, a ideia de sociedade conjugal. Ou, como diz o nosso excelentíssimo ministro, cônjuge. Por quê? Porque você equipara a união estável ao casamento para todos os fins. Então, a lei fala só sociedade conjugal, né? Mas você poderia equiparar. Ascendente ou descendente, então, uma pessoa que furta o pai ou o pai que furta um filho, né, estaria dentro dessa ideia de imunidade penal absoluta. E aquela discussão que eu falei, se aplica ou não para companheiros em questões de violência doméstica. Por quê? Porque se a violência doméstica ela pode ser também patrimonial. Então, se você diz que é uma imunidade penal absoluta, você poderia argumentar que não tem crime, não teria violência doméstica ali.
Tem, e isso você pode aplicar medidas protetivas sem ter necessariamente o crime. Né? Não, acho que não é um argumento válido. Agora, chegando na imunidade penal relativa, que na verdade ela cria uma espécie de crime patrimonial que deve ser exercido mediante representação. Representação como condição de procedibilidade. Para o cônjuge, desquitado ou separado judicialmente. Ou o irmão ou o tio sobrinho com quem coabita. Tá? Então, nesse caso aqui, quando está falando do cônjuge, ele está falando de desquitado, isso, e separado judicialmente. Então, a gente teria que fazer uma releitura disso aqui, que isso aqui, na verdade, é quem está separado de corpos, né? E quem está divorciado. Esse termo desquitado não existe mais. Irmão, tio, sobrinho, só que no tio e sobrinho eles têm que coabitar, têm que residir no mesmo lugar. Todas essas hipóteses de crime patrimonial, eles devem ser procedidos mediante representação. Agora, qualquer crime patrimonial pode? Eu posso chegar a botar uma arma na cabeça da pessoa. Aí o artigo 183 ele traz limitações da inaplicabilidade das escusas. E o nosso ministro da Justiça gosta, né, desse termo. Eu queria pedir escusas. Adora esse termo, já viram? Tipo, tá sempre usando esse termo. Escusas. Por exemplo, no roubo, na extorsão, se houver violência ou grave ameaça, não aplica essas escusas. Terceiro que participa do crime. Você falar, pô, vamos lá furtar meu pai, não sei o quê. O terceiro vai se ferrar, um amiguinho vai se ferrar. E contra a pessoa com mais de 60 anos de idade. 60 anos ou mais. Fechou. Obrigado, gente.